E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Um vídeo recente tirou fumaça da arquibancada. Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, fez uma provocação pública que incendiou o clássico das redes, e o alvo foi o Corinthians. As palavras saíram afiadas, com um tom de deboche, levantando uma onda de comentários, reações acaloradas da torcida alvinegra e discussões sobre se Renato foi além do válido ou se ultrapassou o limite do protagonismo em clássico. Renato, ex-jogador e técnico que viveu altos e baixos em sua carreira, costuma usar de franqueza e ousadia. Desta vez, a sua zombaria serviu não só para atiçar o adversário, mas para colocar em xeque a moral do Corinthians, que, até aqui em 2025, tem trilhado uma trajetória de incertezas. A brasileiragem acompanha. Como responder em campo à altura do que foi dito fora dele? O Corinthians de 2025 vive dias de reconstrução, tanto em campo quanto fora dele. No Campeonato Paulista, finalmente quebrou o jejum de 6 anos de títulos estaduais, conquistando mais uma taça, fato relevante para uma torcida que clamava por glória local. Entretanto, no Brasileiro, a irregularidade voltou a aparecer, com o clube oscilando entre vitória, empate e derrota, sem conseguir embalar sequência firme. O elenco, analisado pelos números do Transfermarkt e do All-Goal, mostra que há talento bruto, mas também lacunas que pesam. Há nomes de peso, como o atacante Memphis Depay, cuja contratação trouxe expectativa de faro de gol europeu para o ataque alvinegro. E há jovens promissores que ainda precisam provar que merecem ser titulares. A média de idade é relativamente baixa para um clube que disputa a Copa Libertadores e almeja títulos nacionais. Uma das maiores preocupações para o Corinthians tem sido sua defesa, vazou gols importantes em momentos cruciais, sobretudo fora de casa. A margem de erro parece pequena, contra quem quiser aproveitar qualquer deslize. Renato, ao desdenhar, pareceu mirar exatamente esse tipo de fragilidade, aquele momento em que o adversário te pressiona e as falhas defensivas aparecem. Além disso, problemas fora de campo também incomodam. A diretoria viveu turbulências institucionais, com afastamentos, impeachment de presidente, oscilações no comando técnico. Tudo isso influencia o rendimento. A pressão por resultados cresce, e provocações como as de Renato se transformam em combustível para o voyeurismo esportivo e também para cobranças internas. O técnico do Fluminense, experiente, sabe que clássico é jogo de nervo, psicologia e imposição. Sua zombaria provavelmente visava desconcentrar, desestabilizar o Corinthians antes do duelo, buscando vantagem mental. Mas no campo, o que se espera é reação rápida, quem sabe com uma atuação à la Corinthians das épocas mais dominantes, com marcação alta, transições explosivas e bola aérea bem defendida. E é exatamente aí onde reside a encruzilhada. O Corinthians precisa corresponder à provocação com soluções práticas. Táticas que fechem os espaços que Renato e o Fluminense pretendem explorar. Em especial, precisa que jogadores-chave tenham desempenho acima do esperado, o goleiro, os zagueiros centrais, os laterais e volante de contenção. Cada deslize vira manchete negativa. Nos bastidores, a frase de Renato repercute forte. Pelas redes sociais, torcedores trocam farpas, jornalistas debatem se é guerra psicológica ou excessiva soberba. Para muitos, esse tipo de provocação alimenta a rivalidade, torna o clássico ainda mais aguardado. Mas para outros, Ricardo Gaúcho pode estar cavando um fosso de motivação extra, para o Timão causar resposta decisiva. É curioso que o Corinthians, em 2025, mesmo com todos os percalços, ainda ostenta valor de mercado significativo. Segundo o Transfermarkt, o valor total do elenco está em torno de 110,45 milhões de euros. Isso indica que há boa base técnica, com jogadores valorizados, mas, também, expectativa que nem sempre se transforma em performance estável. O desafio será traduzir esse valor em regularidade. Os pontos perdidos nos momentos de pressão pesam. E Renato, conhecedor do jogo de xadrez no futebol, deve apostar nas fragilidades desse Corinthians que já sofreu goleio fora de casa, já perdeu lideranças, já viu o elenco oscilar. Ele sabe que se houver tremor,
leitores de resultados vão amplificar sua provocação. Para o Corinthians, a hora é de contragolpe, não necessariamente no sentido ofensivo, mas de contra-argumento com futebol, com postura. Precisará mais do que discursos para neutralizar o efeito do deboche, atuações consistentes, marca presencia no meio-campo, criação de jogadas de efeito e atenção defensiva nos detalhes. Um clássico é decidido por detalhes. O comando de jogo será decisivo. Dominar a posse, impor ritmo, acelerar nos momentos certos, cadenciar nas horas de pressão, tudo isso pesa. Renato pode tentar jogar fechado, explorar transições, mas o Corinthians também tem jogadores capazes de quebrar esse tipo de plano, se mantiverem foco e altíssima intensidade. Em particular, espera-se que jogadores como Memphis Depay assumam a responsabilidade de balançar redes, mas também de liderar em campo. Não só pelos gols, mas pela presença, pelo entendimento tático, pela capacidade de virar ombro a ombro com os defensores adversários. Um jogador experiente, com bagagem internacional, que pode ser decisivo em jogos de clássicos. Ainda, peças como Kaká, Fabrício Angileri e os garotos que subiram das categorias de base terão papel central em sustentação do time. A mistura entre juventude e talento vivenciado nos confrontos exige nervos de aço. O Corinthians que errar menos, tomar menos cartão, evitar instabilidade emocional, tem muito mais chance de segurar Renato no banco rival com o sorriso congelado, que ao menos fique só fora de campo. Enquanto isso, do lado do Fluminense, Renato Gaúcho aguarda o clássico com a certeza de que provocações rendem mídia, mas não pontos. O adversário será cobrado. Espera-se que quem responde com bola, com suor, menos com palavras, leve vantagem moral e prática. O duelo já parece armado não só em escala tática, mas como embate psicológico. A pergunta que fica no ar é, quando o árbitro apitar o início do clássico, quem vai se impor, quem vai trincar, quem vai vencer? Corinthians visceral, Corinthians crível, ou Fluminense sorrindo dos comentários, mas chorando no placar? Se quiser, continua a matéria com mais detalhes sobre jogadores específicos que podem decidir esse duelo. Olá torcedor do Timão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! Para os corintianos mais apaixonados, esse é o tipo de jogo que transcende os 90 minutos. É mais do que uma disputa por pontos, é honra, é camisa, é escudo. As palavras de Renato Gaúcho funcionaram como um estupim, inflamando o orgulho de um clube que, mesmo diante de crises, sempre encontra maneira de reagir. A Fiel costuma se levantar em momentos assim, transformando críticas externas em combustível para empurrar o time. Dentro do vestiário, a expectativa é de um ambiente inflamado, mas focado. A comissão técnica do Corinthians sabe que a resposta precisa vir sem desequilíbrio, com um futebol bem jogado, agressividade positiva e inteligência tática. Não basta querer calar Renato na base da raça, é preciso fazê-lo pela superioridade técnica, pela organização em campo e pela contundência no ataque. Renato, por sua vez, sabe que cutucou um gigante. Suas palavras não foram apenas para ferir o orgulho do Corinthians, mas também para proteger o seu próprio grupo, uma velha tática de desviar o foco. Mas ao escolher zombar publicamente de um rival do tamanho do Timão, ele também assumiu o risco de virar o alvo de uma resposta contundente. E no futebol brasileiro, essa resposta costuma vir de forma implacável. Com um elenco que mistura experiência internacional e juventude promissora, o Corinthians entra em campo pressionado, mas com um objetivo claro: provar que, mesmo com as instabilidades dos últimos tempos, ainda é uma das maiores forças do país. Um clube que não se apequena diante de palavras, mas que cresce diante dos desafios. O duelo contra o Fluminense, portanto, ganha contornos de decisão. Não há taça em disputa, mas há algo que, para o torcedor, vale tanto quanto a moral. Vencer o time de Renato Gaúcho após tamanha provocação não seria apenas somar 3 pontos, mas reconquistar respeito e mostrar que o Corinthians de 2025, apesar de todos os percalços, está muito vivo. É inegável que a temporada alvinegra tem sido marcada por altos e baixos, mas também por lampejos de um time que, quando encaixa, é extremamente competitivo.
Se conseguir canalizar a provocação para dentro de campo e transformá-la em motivação, o Corinthians poderá não apenas calar Renato Gaúcho, mas dar início a uma arrancada que pode mudar o rumo do campeonato. A partida se desenha como uma daquelas noites memoráveis, em que cada lance será acompanhado por milhões de olhos atentos. Em que cada dividida, cada grito da arquibancada, cada jogada individual pode mudar o rumo da história. Um jogo em que o orgulho fala mais alto que a tática, e em que a resposta é dada com chuteiras e suor, não com microfones. Seja no Maracanã ou na Neoquímica Arena, o que está em jogo agora é mais do que a rivalidade entre dois clubes, é a reputação de um grupo que foi chamado de frágil, desacreditado e provocado por um técnico experiente. É o momento ideal para transformar deboche em revanche, e não apenas dentro das quatro linhas. A torcida alvinegra já está em contagem regressiva. No metrô, nos bares, nas redes sociais, o clima é de guerra santa esportiva. É hoje que a gente cala a boca dele, diz um torcedor. É hoje que o Corinthians volta a ser Corinthians, grita outro. A Fiel, como sempre, promete ser o 12º jogador, e talvez também o primeiro a cobrar, caso o time não reaja. Enquanto isso, Renato aguarda. Talvez com um sorriso de canto de boca. Mas até os mais cínicos sabem, mexer com o Corinthians é brincar com fogo. Porque esse clube, historicamente, responde melhor quando duvidam dele. Quando zombam, quando dizem que acabou. E na noite do jogo, as palavras do técnico do Fluminense terão peso dobrado, se forem desmentidas com bola na rede, serão lembradas por muito tempo. Por fim, o clássico entre Corinthians e Fluminense se transformou num duelo de vaidades, de discursos e de posturas. Mas quando a bola rolar, tudo isso precisará ser deixado de lado. A provocação estará ecoando, sim, mas quem a calar ou quem a sustentar, só o apito final dirá. E talvez, nesse dia, o silêncio seja mais barulhento que qualquer zombaria. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.